de hoje é a dieta low carb. Você já ouviu falar? A gente vê muito em rede social, né? Ai, tô fazendo a dieta low carb, porque eu não posso comer carboidrato, carboidrato engorda, carboidrato é vilão, a gente tem que substituir o carboidrato, enfim. Tá meio que uma neurose agora aí, né, sobre o carboidrato. Mas será que é tudo isso mesmo? Vamos entender direitinho o que acontece? Eu vou conversar com a minha amiga nutricionista, é a Rícia Ayub. Falei certo seu nome? Certo. Muito bem, que já tá aqui para explicar pra gente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Me fala, para começo de conversa, onde é que a gente encontra os carboidratos? Quais são os alimentos que mais têm carboidrato? Os alimentos que mais contêm carboidrato, que estão presentes na nossa alimentação em geral, no café da manhã o pão, no almoço o arroz, o macarrão, a lasanha. Tudo que é gostoso, tudo então, que é pode gostoso, falar assim? os doces, açúcares em geral, algumas frutas e legumes que as pessoas também têm medo de consumir, como por exemplo a banana, a cenoura e a beterraba. Mas não significa que são alimentos ruins, não. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Você concorda comigo, você como nutricionista, que existe agora, não vou falar de neurose, mas existe aí uma moda, né, da dieta low carb, que seria a dieta onde você consome menos ou zera o consumo de carboidratos. Exatamente. Existe essa dieta? Existe essa dieta, ela realmente ficou na crista da onda por um motivo que está acontecendo atualmente. O consumo de carboidrato ele está muito acima do que é considerado ideal. Não é porque o carboidrato é vilão que a dieta ficou tão famosa, mas é porque a nossa alimentação acabou ficando muito rica no carboidrato refinado. Então, e isso trouxe consequências graves. Exemplo, como um pão no café da manhã. Depois eu vou almoçar, eu como um belo prato de macarrão, né? Ou uma lasanha. Exatamente. E à noite eu como uma pizza. Exatamente. Se eu fizer isso todo dia, é lógico que eu vou engordar. Vai ter consequências. Entendi. Não só aumento de peso, como consequências para a saúde mesmo. Certo. Mas uma pessoa lá em casa que não passou por uma nutricionista, ai, quero fazer dieta low carb, Mira, porque eu preciso tirar o carboidrato da minha vida e tal. Se ela tirar de vez o carboidrato da vida dela, ela vai sofrer consequências. Também além de ficar muito nervosa, porque eu fiz uma vez e fiquei louca. Exatamente. Só que eu fiz assim, meio dia só. Exatamente. Consequências ruins para o humor, consequências ruins para a saúde, porque o carboidrato ele é importante para a alimentação equilibrada de uma maneira geral. Então, tem que comer o carboidrato. Ele não é um vilão. Ele não é um vilão. Mas é isso que eu sempre fico pensando, né? As pessoas, elas colocam certas coisas assim na cabeça. Eu acho que o que faz mal, você que vai me falar, é o exagero. É exatamente isso. Se você pensar, o açúcar faz mal? Não, se você comer pouquinho, vai fazer mal. Agora, se você se entupir de açúcar, vai fazer mal. Não é verdade? Exatamente. Isso é assim para tudo na vida, né? Para tudo na vida. A nutrição funciona como todas as áreas da nossa vida. Tendo equilíbrio, tudo é possível. E uma pessoa que está querendo perder um peso, ela quer dar uma diminuída nesse carboidrato, né? Mas ela também não quer deixar de comer. Exato. Ela não tem grana para passar numa nutricionista. Como que ela consegue medir isso em casa? Como que ela consegue fazer uma diminuição saudável sem cortar de uma vez? Ela pode, por exemplo, escolher uma refeição do dia? Tem uma maneira simples, uma maneira fácil de tentar equilibrar a alimentação normal das pessoas que não têm essa possibilidade ainda. Apesar que o Sistema Único de Saúde conta com a presença do nutricionista Isso já. É excelente. Escutou o que ela falou? Tá? Tem nutricionista pelo SUS. Tem sim. Então não tem desculpa. E uma dica que eu posso dar é, ao invés de começar a cortar alimentos e acabar tirando grupos importantes de alimentos, é diminuir o tamanho do prato que você consome. Ao invés de consumir num prato de servir, consumir alimentação num prato de sobremesa, por exemplo, é um Vou começar a fazer isso. Boa. Mas daí não pode comer 3 pratos de sobremesa, né? Exatamente. É um só. Ou então já diminui a repetição. Muito bem. Querida, depois a gente vai mostrar aqui o que você trouxe na nossa bancada. Vou mostrar pra você aí de casa, que são alimentos que você pode talvez aí matar uma fominha e substituir o carboidrato sem te fazer mal. A gente trouxe alguns industrializados, mas você também vai dar umas receitinhas de coisas simples pra fazer em casa. Exatamente. Combinado? Combinado. Então tá, já volto aqui. Tá Tudo legal? bem. Um beijo grande aí para todos os taurinos. E eu tô com a Rícia, que ela é nutricionista, ela me falou em off agora que os taurinos só pensam em comida o dia inteiro, é isso mesmo? Brincadeiras à parte, a fama é essa. Comilões. Então não se culpe tanto, taurino, por você gostar de comer aí. E comer gostoso é uma das melhores coisas da vida, não é? Exatamente. É muito não pode bom. deixar de ser. É muito bom. Comida na mesa, a gente tem que agradecer sempre, sempre, sempre. A gente tá batendo um papo aqui sobre a dieta low carb, que é tirar o carboidrato da vida, né? Se você perdeu aí, a gente já conversou no outro bloco, você acesse o nosso portal sbtinterior.com e assiste o programa na íntegra, tá bom?
Tava comentando com a Rita também o seguinte, que eu, às vezes, quando tô com fome em casa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é carboidrato, é pão, é macarrão, é alguma coisa que sacie mesmo. E você me falou que o carboidrato, ele cria uma certa dependência. Ele cria uma dependência, ele é como uma droga. É por isso que o nosso consumo foi ficando alto. A nossa vida tem muito estresse, coisa que não tinha tanto antigamente. E o carboidrato, ele acaba suprindo essa necessidade de uma sensação prazerosa. E aí eu posso ir eliminando ele aos pouquinhos para sair dessa dependência? Então, na verdade, eliminar não é a palavra. O ideal é você entender que o seu consumo está exagerado e aprender a equilibrar ele dentro da sua dieta. Certo. Então, a tentativa da low carb foi isso. Na verdade, posso falar agora a proporção. Uma alimentação normal, dentro de um conceito de um prato bem equilibrado, de um dia normal, ela é composta de mais ou menos 60% de carboidrato, 25% de gordura e 15% de proteína, tá? Isso soma 100%. O que é o padrão da dieta low carb? É deixar essa porcentagem de carboidrato, que seria entre 50% e 60%, abaixo de 40%. Isso funciona para todo mundo? Não. Não funciona para todo mundo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado se você trabalha com algum paciente, alguma pessoa na família que tem diabetes ou que tem outro tipo de patologia associada com a questão da perda de peso. Tá? O carboidrato, ele é importante, não é à toa que o cérebro pede ele, é com ele que a gente fica, ele é a primeira fonte de energia do cérebro. Então tá? é só você comer com moderação. Comer com moderação e escolher bem o carboidrato que você vai consumir. Você trouxe aqui um leite de castanha, é isso? Leite de castanha, sem que glúten, é moderno. Sem lactose, sem soja. Vamos ver se ele é bom. Quem tem intolerância. Posso fazer uma substituição? Pode fazer uma substituição. Ele, na verdade, seria assim, esse tipo de alimento que eu trouxe são facilitadores. Né? Ele é mais, ele tem no fundinho um gostinho de castanha e ele é mais aguadinho, né? Do que o integral, Ele tem uma gordura um pouco mais saudável, vamos dizer. Então, ele dá saciedade, mas tem um custo bem alto. São todos low carb. Aqui o que eu tenho? Fala pra mim. Aqui tem oleaginosas enriquecidas com grãos proteicos como a ervilha e o grão de bico. Isso daqui é um grão de bico com ervas. Eu posso fazer esse grão de bico em casa? Nós vamos deixar uma receita para vocês poderem fazer em casa. Você vai me falar, a gente vai pôr no nosso Facebook. Entra lá mais tarde no SBT e você, que a gente vai falar desse aqui, tá bom? Porque essas comidinhas aqui, elas são carinhas se você for comprar prontas, Exatamente. né? São facilitadores, pode ser usado, mas não é para sempre. É um biscoito proteico para substituir as famosas bolachinhas que a gente consome, acho que elas são inofensivas. Vamos ver. Bem gostoso, com proteína de soja, dá saciedade, a proteína ela dá mais saciedade. Aqui não tem carboidrato. Tem bem menos do que um biscoito comum. Entendi. Na medida. Na medida. E esse é coco? Isso daqui é um chips de coco, que bastante gente está bem divulgado, o coco. Por também conter essa saciedade, casa, né? Também dá para fazer em casa, não é tão simples. Delicinha. Mas dá para usar a própria fruta mesmo. Você trouxe esse macarrão aqui. Esse macarrão está sendo cenoura, batata doce com bem novo. chia. São massas com mais proteína, tá? Essa daqui é composta de farinha de arroz, farinha de chia, farinha de batata doce, cenoura e cúrcuma. Não tem farinha branca, então? Não tem farinha branca. Olha que legal. Esse é um alimento saboroso. Eu faria, por exemplo, para vocês entenderem que todo mundo tem medo de comer o macarrão, esse macarrão dá para ser usado com brócolis, um tomatinho e shimeji, que é um cogumelo proteico, adoro. Azeite e ervas. Posso comer, por exemplo, o carboidrato à noite? Eu posso fazer esse macarrãozinho que você falou à noite? Esse é o medo que todo mundo tem. Esse tipo de macarrão bacana para ser usado à noite. Olha aí, ao invés tá vendo, de gente? você diminui a quantidade de caloria, diminuindo a gordura, do queijo, do tipo de molho que você usa e acrescentando fibra nos legumes. O pão também, que você gosta de comer, como eu gosto de comer, também tem muito pãozinho hoje em dia que não é caro, que é baratinho e que não tem a farinha branca. Tem muita opção legal. Muita opção. Agora, o que é isso aqui? Isso é uma novidade bacana também. É uma paçoca com proteína de ervilha. Paçoca de ervilha? É. Mas ela tem amendoim também? Paçoca de ervilha, é de amendoim, base de amendoim. Base de amendoim, mas eu vou ter que comer. Vou ter que comer. Provar. Será que tem gosto de ervilha, gente? Deixa eu ver o cheiro. Amendoim tem Não tem mais. cheiro de amendoim. É. E dá mais saciedade porque a proteína dá essa sensação de saciedade por mais tempo. Não tem açúcar? Não tem açúcar. É bom? É boa. Tem gosto de ervilha, não. Nossa, se você não falasse que era ervilha, pra mim é uma paçoquinha normal. É. Só esses facilitadores ajudam Já compra bastante. pronto? Já compra pronto. Tá vendo, gente?
É o que eu falo, a gente tem que criar hábitos diferentes na vida. Exatamente. Ai, Mira, não tenho dinheiro para comprar essas coisas. Não esquenta. A gente vai passar receitinhas de coisas fáceis, tá? E baratinhas no nosso Facebook depois. A paçoquinha não dá para ensinar, mas alguma coisinha para substituir no meio do dia dá. Com certeza. Vou tomar mais um gole de leite para descer a Até paçoca esse agora. leite tem receita na internet de uma maneira de preparar é? em casa, porque ele é bem caro. Dentro disso tem um custo alto. Eu tenho intolerância à lactose. É, Aí eu também. parei de tomar. Simplesmente. Daqui a pouco eu venho no outro bloco, porque teve aí uma manchete sobre o inhame, né? Que faleceu, infelizmente, um cara que tinha dengue e tomou esse suco de inhame. A gente vai falar um pouquinho sobre o inhame, sobre a mandioca, se isso é verdade ou não. Combinado? Já volto aqui. Eu vou aproveitar que a Rice Ayub está aqui, que ela é nutricionista, para falar sobre a toxicidade, né, desses alimentos. O inhame, se caso foi o inhame que ele ingeriu, ele é tóxico, Rice? Nós não tem comprovação de que ele seja tóxico. O inhame é uma ótima fonte de carboidrato, que tem um ótimo índice glicêmico, energético, é uma ótima raiz para ser consumida sim. Me falaram que o problema foi ter comido o inhame cru. Né? Que o inhame, que a mandioca, eles contêm alguma coisa lá e que faz mal para a saúde. A mandioca brava, crua, nessa forma, ela é venenosa realmente. Tá? Então, vamos pôr na tela só a foto, para quem não sabe aí o que é o inhame e o que é uma mandioca brava. Pode colocar, por gentileza? Esse aí é o inhame. É o inhame. Certo? Você tira essa casquinha dele aí, ele lembra a mandioca, né? Substitui a mandioca, a batata, uma ótima fonte energética, sim. Agora, ele não é venenoso. Agora vamos pôr na tela o que é venenoso. O que é venenoso, aí ó, é a mandioca braba. Nunca tinha ouvido falar da mandioca braba. Ela é venenosa naturalmente ou só crua? Cru. Depois de cozida ela pode ser. Depois de cozida pode ser consumida. Inclusive, vamos aproveitar essa situação para lembrar as pessoas que os alimentos, quando a gente consome os alimentos crus, como as verduras, as saladas, que muita gestante acaba ficando com receio, a correta higienização também isenta a gente desse risco de intoxicação alimentar. Tem que tomar muito cuidado, a raiz ela está dentro da terra, né? Então a higienização correta. Essas mandiocas que vêm já descascadas, né, até a vácuo, que é a que eu compro lá em casa, né? Porque descascar a mandioca é chatinho, né? Então já tem essa que também é em conta, ela já vem descascada. Ela pode ser usada, você indica ou você indica comprar ela mesmo com a casca? Eu compro, utilizo, acaba sendo mais cara, mas eu reigienizo ela em casa. Como por você via faz? das dúvidas. Essa que já está higienizada, sem casca, eu passo em água corrente. E alimentos que eu consumo já, que eu compro in natura, eu deixo de molho no hipoclorito. Tá? É sempre bom. Se você entrar, né? sempre bom. Agora, gente, por que a gente está falando por cima sobre isso? Depois dessa semana nós vamos fazer um programa inteiro, tá? A respeito de intoxicação, não só alimentar. Para você aí de casa não cair nas receitas que tem na internet. Não é verdade, Com Riz? certeza. Porque tudo bem que agora ela até falou o inhame não é venenoso e tal, mas e se fosse, gente? E se fosse? Então para, porque existe muito fake. Não acredite em tudo que te manda aí no grupo da família, no grupo do WhatsApp, tanto pro bem quanto pro mal. Vá verificar primeiro antes de consumir. Não existe um milagre na nutrição de um alimento que vá substituir uma medicação. Procura sempre um acompanhamento médico quando tiver algum sintoma de qualquer doença, algum sintoma clínico. E sempre fique atento aos alimentos milagrosos. Tem alimentos que funcionam muito bem, sim, a nutrição está aí para isso, né? A nossa profissão vem exatamente para trabalhar o alimento como uma fonte de saúde. Mas não existe milagre. Não existe milagre, é isso que ela falou, tá? Então você aí de casa, presta muita atenção em tudo que você recebe da internet. Eu sei que você é inteligente, eu sei que você tem acesso à internet aí, então do jeito que você usa ela para coisa boa, você pega aquilo lá que é uma coisa ruim, joga lá, pesquisa, para você ter a certeza daquilo antes de você, principalmente quando tem que consumir alguma coisa, né? Rice, obrigada por ter vindo, Muito viu? obrigada, eu Sucesso para você, até a próxima. Obrigada, tá? até. Olá. Você gostaria de conseguir emagrecer de forma simples e totalmente natural, sem precisar ficar gastando horas na academia e sem precisar ficar fazendo dietas malucas? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link no primeiro comentário.